Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Vamos continuar aí, mais uma semana que se inicia, onde nós vamos dar uma olhadinha em alguns dos chamados agora aspectos econômicos do continente asiático. Talvez como nós falamos em Ásia nos dias de hoje, esses chamados aspectos econômicos aí, eles são um dos pontos mais de destaque que nós encontramos. Por que é que a tal da economia asiática hoje ela vem chamando a atenção e ela chama a atenção em grande quantidade, né? Porque funciona assim, vamos imaginar um pouquinho da história econômica do nosso planeta. Então, durante muito tempo, principalmente a partir das grandes navegações ali, século XV, o que acabou acontecendo é que a Ásia sempre foi o grande centro econômico do mundo. Desculpe, falei errado. A Europa sempre foi o grande centro econômico do mundo, né? E assim foi, a tal ponto que os europeus trataram de fazer o quê? Eles colonizaram os demais continentes do nosso planeta, certo? Bom, isso vai bem legal dessa forma até o século XX, certo? No século XX nós sabemos aí que a Europa ela acabou encarando duas grandes guerras mundiais. E essas duas grandes guerras mundiais trouxe um desgaste econômico muito grande para o continente europeu. Então nós podemos dizer, principalmente com o final da Segunda Guerra Mundial, esse centro, esse eixo da economia mundial, ele sofre um leve deslocamento. Por conta de quê? Da jogada que os Estados Unidos teve durante as duas guerras, aí no período pós a Segunda Guerra também, onde ele aproveitou esse momento, já que ele não teve grandes conflitos dentro do seu território, para fazer o quê? Para crescer a economia. Esse grande crescimento levou os Estados Unidos, período pós Segunda Guerra Mundial, a se transformar na maior economia do mundo. Então o eixo da Europa para os Estados Unidos, né? A maior parte dessa segunda parte do século XX foi assim. Até que nós chegamos o quê? Década de 90, 1990, e no século XXI nós acabamos percebendo mais uma vez que ocorreram algumas mudanças nessa economia mundial, e hoje nós estamos passando por um período que é a transição, que a gente não sabe se vai se realizar, onde cada vez mais abandonamos, né, principalmente Estados Unidos ou o Atlântico Norte, e a economia chinesa e outros países asiáticos, elas vêm crescendo de uma forma espetacular. Então, o eixo vai lá para a Ásia hoje. É isso que nós vamos procurar entender nessas aulas, né? Como é que se dá essa mudança e quais são as principais características desses países aí, ou de algumas regiões e conjuntos de países, que vêm se destacando com um crescimento econômico muito forte lá na Ásia, né? Então nós vamos começar aqui, por exemplo, pelo Oriente Médio, né? O Oriente Médio, a gente não pode dizer assim que ele vem mostrando essa mesma lógica da Ásia do Pacífico de um grande crescimento econômico. Mas a gente não pode esquecer que o Oriente Médio tem uma importância econômica gigantesca. Por conta de quê? Por conta que ali se encontram as grandes reservas de petróleo do planeta. Então, muitas vezes essas grandes reservas de petróleo e aquilo que é conseguido, os seus rendimentos que vêm do petróleo, eles acabam reinvestindo em empresas. Alguns países fazem isso, né? Então nós temos essa imagem muito bonita, por exemplo, sede da Saudi Aramco, maior empresa petrolífera do mundo, que se encontra lá na Arábia Saudita. Então esse é um exemplo muito claro, a importância, mas nós estamos falando do quê? De Oriente Médio. Mas como eu chamei a sua atenção, o que mais vem gritando aos ouvidos da economia mundial é o chamado Oriente Médio. Não esquecer que nós temos também nesse Oriente Médio um destaque econômico, que é o caso de Israel. Então nós sabemos que Israel tem toda uma história conturbada ali dentro, mas que quando a gente pensa economicamente Israel, ele se encontra como um dos países de economia mais desenvolvida do mundo. Uma das características dessa economia, sem sombra de dúvidas, é a presença de alta tecnologia.
Um exemplo que se reflete aqui, né? No meio do deserto, eles conseguem, através da irrigação e de outras tecnologias, fazer o quê? Justamente levar a agricultura. Mas também Israel é um país que apresenta o quê? Um desenvolvimento tecnológico na indústria, na informática, mesmo na área da medicina e assim por diante, que salta aos olhos. Então nunca esqueça de Israel, país lá de primeiro mundo, dentro dessa realidade do Oriente Médio. Mas nós não poderíamos encerrar essa nossa primeira aula sem falar naquele que hoje, sem sombra de dúvidas, é o maior destaque econômico do planeta. O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da China. Então, a todo instante, a China está presente. É China, é a economia. Muitas vezes até as doenças que têm origem na China transformam a China aí em um país de destaque, né? O que acontece então lá na China? Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, esse país passou por uma revolução socialista liderada por Mao Tse Tung. E ele basicamente queria resolver um problema, que é o problema que ainda é muito forte na China, devido ao seu elevado contingente populacional. Os chineses acabam apresentando o quê? A fome, eu não vou dizer que é isso, né? Mas problemas relacionados com a alimentação, sempre eles acabam sendo extremamente fortes aí. Então, se criou-se nesse período do Mao Tse Tung toda uma lógica de produção agrícola e assim por diante, se fecham as fronteiras chinesas, mas não resolve-se esse problema da fome. Com a morte de Mao Tse Tung, ele deixa o poder, Deng Xiaoping assume lá, final da década de 1970. Já é um cara que tem essa visão socialista, mas de uma abertura maior. Então aquela China, aquela isolada do restante do mundo, Deng Xiaoping vai tratar de fazer o quê? Ele vai criar uma abertura econômica. E uma das principais características da abertura econômica é justamente a criação das chamadas ZEEs, que são ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. Então aqui nesse mapa nós conseguimos perceber todo esse litoral chinês aqui, ele vai apresentar esse fenômeno chamado de ZEEs, correto? Então o que nós temos ali? São algumas regiões chinesas que basicamente trataram de fazer o quê? Abrir-se para investimentos externos, que antes isso não acontecia, né? Então ali vamos pensar assim, que a China ainda continua sendo um país politicamente socialista, para garantir um regime que é um regime de partido único. Mas economicamente tem fortes características que são características capitalistas, certo? E essas regiões aqui é que são aquelas regiões que acabam apresentando o quê? Um desenvolvimento econômico muito forte. E qual foi a principal razão para essas regiões atingirem esse elevado nível de desenvolvimento econômico? Foi assim: num primeiro momento, quando ocorreu essa abertura da economia aqui, o mundo inteiro começou a pensar assim: qual é a da China? Estavam lá isolados e agora abrem sua economia. Então, alguns investidores de outros países, principalmente o que? Europeus, norte-americanos e assim por diante, eles passaram a fazer o quê? Eles passaram a fazer pesquisa e investir nesse mercado chinês aí. Porque a China apresenta uma característica que, sem sombra de dúvidas, é o grande motor da sua economia. Eles, como são o país que apresenta a maior população do planeta, o que é que acaba acontecendo com eles? Eles, até aquele momento, basicamente, a sua população era uma população rural que vivia de uma agricultura de subsistência. Agora, esse capital estrangeiro, o que ele está tratando de fazer? Ele está gerando empregos urbanos na indústria que vão fornecer uma renda muito superior para toda essa população chinesa. Mas que, por outro lado, se comparado com a rentabilidade que possui os trabalhadores europeus,
Os trabalhadores norte-americanos ou até mesmo os trabalhadores japoneses, o salário deles ainda são baixos. Então, isso acabou trazendo, isso acabou atraindo uma quantidade muito grande desses investidores interessados nessa mão de obra que tem um custo muito baixo. Você entendeu como é que funciona isso? Então o mundo inteiro passou a investir lá para utilizar essa mão de obra de baixo custo e com isso a economia chinesa ela cresceu e cresceu assustadoramente, né? Ainda nós acabamos sendo aí que uma parte muito significativa dessa população chinesa ela não atingiu essas cidades, esse nível de desenvolvimento, continua vivendo no campo, no interior, ainda em propriedades rurais que são estatais, sistema socialista de organização. Mas o grande problema chinês hoje em dia, sem sombra, é isso, né? Como é que você pega aí quase 50% dos chineses e joga nesse mercado de consumo mundial e passam a produzir industrialmente, né? E daí, desse crescimento econômico, gera uma porção de outros problemas, principalmente em fazer o quê? Geração de poluição, que se destaca muito como fruto da economia. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Olha lá, pesquisinha para você fazer aí, ó. A China por região administrativa de Hong Kong, tem uma parte da China que é Hong Kong aí. O que eu quero que você vê? Então faltou uma palavrinha. A China tem a região administrativa de Hong Kong. Faça uma pesquisa sobre a história e principais características da atualidade. Dá uma olhada nessa parte do território aí que é Hong Kong, faz uma pesquisa sobre ele, tá? Entender da onde que é a sua origem, como é que está hoje, como é que se comporta em relação ao restante do território chinês. Legal, né? Então tá bom, grande abraço para você.